que nós falamos do protestantismo e nós mostramos como a reforma protestante ela rompeu com aquela hegemonia institucional e religiosa, e quando ela abriu espaço para o acesso às escrituras, ela também abriu ali um corredor para que várias outras ideias, ideologias, conceitos, filosofias se propagassem pela Europa. E, então, assim, teve o lado extremamente positivo da reforma de trazer a língua, a Bíblia na língua do povo, de ensinar teologia a toda a gente, de trazer a consciência de uma prática cristã no dia a dia e não apenas dentro da igreja ou do mosteiro. Mas ela também acabou abrindo espaço para que vários outros pontos ideológicos e não religiosos também se proliferassem. Então, essa ideia de um continente pós-cristão, ou de um país pós-cristão, etc., é algo que vem em construção há uns 400 anos, 500, 400 anos. Aí, desde que começaram a aparecer depois o iluminismo, o movimento iluminista, e depois com o avanço da pós-modernidade, as ideias ateístas, a própria ideia do fim de um valor ou de um princípio moral na sociedade orientado pelo cristianismo, tudo isso vem numa combinação de fatores e elementos que tem aqui alguns séculos de desenvolvimento e que culminam nisso. Então, isso que nós falamos aqui, esses vislumbres, são talvez a evidência de algo que já foi anteriormente plantado. Não é isso que marca o pós-cristianismo na Europa, mas isso é o resultado de um conceito pós-cristão que vem se desenvolvendo há muito tempo, de uma maneira muito objetiva, né, respondendo essa questão. Mas isso vale um programa, porque é um tema muito interessante. É verdade. O Polo Criativo seguiu. Já ouvi pessoas falarem que estamos agora na era pré-cristianismo, né, um preparo para o implante do cristianismo. Eu creio que essa visão, né, pré-cristianismo seja uma visão de dentro, né, falando assim, de dentro da igreja. Nós que somos parte, né, temos essa visão até profética, bíblica, falando, que primeiro, como é que termina, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu posso dizer que é uma era pré-cristã, né? Mas eu não creio que as pessoas comuns, né, que não fazem parte do cristianismo ou parte da teologia, estejam vendo dessa forma, né? Talvez tenham acompanhado na Europa hoje em dia, se perguntar, acho que aqui fora, vão dizer que seja mais um pré-islamismo do que um pré-cristianismo, porque o medo deles é a islamização da Europa, né? Então, não, pronto, creio que estejam falando nesse sentido, mas de dentro, e não quem está de fora olhando para o cristianismo. Exatamente, eu ia dizer isso, porque essa ideia de um cenário pós-cristão na Europa é algo que foi sendo construído não exclusivamente pelos teólogos ou pelos pensadores da teologia cristã e da teologia protestante. Foi aqui um conceito universal, nós até concordamos, né? Nós olhamos para isso, não é que nós temos que concordar, mas nós ponderamos que há aqui algum sentido nisso que veio do campo filosófico, antropológico, sociológico e tal, e que foi construindo essa ideia e os conceitos atenentes a isso. E nós, como cristãos e como teólogos cristãos, olhamos, sim, tem algum sentido. Agora, essa ideia de um pré-cristianismo é algo que vem de dentro da igreja mesmo, né? Está muito enraizado num anseio, numa expectativa do cristão ou da cristandade hoje. Então, assim, é difícil avaliar se isso realmente está em marcha, se é algo viável, mas eu diria que tem ocorrido, de fato. Ao questionar isso, também não estou a dizer que não há despertar para a mensagem cristã de maneira nenhuma. Não, tem ocorrido, é verdade, mas ao mesmo tempo em que o evangelho tem dado alguns passos nesses últimos 2 ou 3 anos até mais largos do que quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, é um cenário muito diferente, ainda assim há muitos desafios.